Bom dia, irmãos. Quarta lição sobre a doutrina do Espírito Santo. Hoje tem o tema Ser Templo do Espírito Santo. Estamos cada semana deste trimestre conhecendo mais a respeito do Espírito de Deus. Sabemos que é uma pessoa, que é Deus, que seus atributos e características, como já estudamos nos últimos domingos, comprovam isso. Foram usados símbolos para ilustrar a ação do Espírito Santo, como o óleo, a água, o vento, o sopro de Deus, o fogo. Sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Conhecemos alguns nomes colocados na Bíblia sendo atribuídos ao Espírito de Deus. Espírito Santo, Espírito de Cristo, Santo Espírito, Espírito de Deus. Sabemos também como ele atuou no Velho Testamento, usando e capacitando pessoas para fazerem a sua obra. Tivemos uma visão geral do Espírito Santo agindo no Novo Testamento. E precisamos ter em mente e coração alguns versículos para podermos entender a presença do Espírito Santo em nós. Jesus morreu e o véu que separava já não separa mais. Mateus 27, 51. Jesus, sempre presente, acompanhava, ensinava, orientava seus discípulos. Ele iria voltar para o Pai, mas deixou bem claro que eles não ficariam sozinhos. Enviaria outro Consolador, alguém igual, com as mesmas características que ele. João 14, 16. O Espírito vem para tomar o lugar de Jesus Cristo, para ser para os discípulos tudo o que Cristo foi e ainda mais. O Espírito prometido é o mesmo Espírito que habitou em Cristo e foi a explicação de sua vida e ministério terrenos. Nessa lição, cujo texto básico é 1 Coríntios 3, Paulo se preocupa com as atitudes daqueles que devem estar cheios do Espírito Santo. Em Romanos 8, de 6 a 9, ele diz: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Muitas passagens ensinam claramente que o Espírito é dado a todos os cristãos em vez de ser algo seletivo, apenas algumas pessoas o recebem. Em 1 Coríntios 2,12 diz assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem dado gratuitamente. O versículo 16 diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Romanos 5,5 diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ele mesmo, o próprio Deus, nos deu o Espírito Santo. Algumas pessoas foram apenas temporariamente habitadas pelo Espírito, mas isso ocorreu antes da descida do Espírito Santo no Pentecostes. Um exemplo disso é lá em 1 Samuel 16, 14, que Saul, não é isso? Saul teve um tempo restrito da presença do Espírito Santo nele. Após o Pentecoste, o Espírito Santo passou a habitar nos cristãos de forma permanente. Vamos iniciar então a leitura do texto básico de hoje, 1 Coríntios 3. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer.
de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega têm um só propósito, que cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Paulo está usando uma tonalidade, um tom de repreensão, de exortação, pois eles que deviam agir de acordo com o Espírito que estava presente na igreja, presente e habitava em todos, conforme 1 Coríntios 6,19, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus no seu próprio corpo. Paulo não poderia falar coisas profundas de Deus para homens que não entendiam, pois tinham tendências carnais. Por exemplo, suas divisões não cresceram, não eram maduros, eram fracos apesar do que receberam. O autor aos Hebreus explica bem isso, em Hebreus 5, de 11 a 14. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O que estava vendo lá na igreja de Corinto? Inveja, ciúme, rivalidades, sentimentos que levaram a brigas e ofensas e causou divisões, partidarismo. Brigas é obra da carne, conforme Gálatas 5, 20. A carne inclui todos os sentimentos que não visam a glória de Deus e o bem do próximo, mas sim a satisfação própria. Paulo disse que eles estavam agindo conforme homens não regenerados, tendo atitudes contrárias às do Espírito Santo. O que se espera de um cristão? Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Gálatas 5, 25 e 26. No versículo 9 do nosso texto de hoje, Paulo dá ênfase em Deus. Repete 3 vezes Deus. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Cooperadores de Deus, fazemos o trabalho para Ele e cada um de nós receberá a sua recompensa conforme o seu trabalho. Somos servos de Deus. E mais que apenas plantação, semeados e cuidados por Ele, somos habitação, edifício de Deus. Continuando a leitura do texto, no versículo 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz. Pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, este sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Paulo fala sobre a graça que foi dada a ele. Todos nós cristãos recebem graça, conforme o versículo 5. Mas ele estava se referindo à graça proporcional à obra que Deus tinha para ele fazer. O sábio construtor sabe que há necessidade de uma fundação, e a fundação deve ter uma qualidade que garanta a segurança da edificação.
E ele estava dizendo para eles: eu fiz isso, eu coloquei a fundação correta. Depois que eu coloquei a fundação, é evidente que vem outro construtor. Os que vêm depois de mim, deixa que faça o trabalho deles e que eles façam da maneira correta. Dependendo do material utilizado na edificação, o fogo vai confirmar a qualidade da obra. O dia manifestará e esclarecerá qual a obra de cada um. Filipenses 2,16 diz assim: retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Voltando ao versículo 16 de 1 Coríntios 3. Não sabeis vós? Não é novidade, já lhes falei e devemos lembrar que vocês são o tipo mais nobre de edificação, o templo de Deus. O preço pago foi muito alto. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus no seu próprio corpo. Versículo 17, Paulo cita assim: sois o templo, o santuário, não sois templo. Explicando a Bíblia com a própria Bíblia, 1 Pedro 2,5 diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Somos pedras desta construção. Somos o templo do Espírito Santo. A igreja é o templo do Espírito Santo. Qual a relação entre unção e habitação? No Antigo Testamento, a unção era um ato solene que fazia com que algo ou alguém fosse santificado ou separado e capacitado para um serviço, conforme 1 Samuel 10:1. No Novo Testamento, vemos que Cristo foi ungido. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E todos os cristãos são ungidos. 2 Coríntios 1:21 diz assim: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que há por vir. Em 1 de João, capítulo 2, versículo 20, diz assim: mas vocês têm uma unção que procede do Santo e todos vocês têm conhecimento. Versículo 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Essas passagens nos ensinam que a unção dos cristãos não é repetida, mas algo que permanece. Embora no Antigo Testamento a unção estivesse relacionada com o serviço, como a unção de Cristo, no Novo Testamento a unção está ligada a um relacionamento que permite o entendimento da verdade. A plenitude do Espírito Santo nem todos a experimentaram no Velho Testamento, mas hoje todos os cristãos podem desfrutar dela. O Novo Testamento ensina claramente que todos os crentes em Cristo Jesus são habitação, templo do Espírito Santo de forma permanente. Isso significa que, quer sintamos ou não, o Espírito Santo habita em nós. E se ele habita em nós, temos segurança em nosso relacionamento com Deus. Temos motivação para praticarmos o que a sua presença requer de cada um de nós. Temos sensibilidade aos pecados que possamos cometer contra Deus. Na continuidade, onde Jesus promete a vinda do Espírito Santo, ali no versículo 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14:21. A obediência é condição para a habitação do Espírito Santo em nossas vidas. Muitas vezes estamos tristes pelo pecado que cometemos e nos sentimos vazios do Espírito. Que nós possamos orar
como Davi orou. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Amém.